Olá, pessoal, tudo bem? Então, retomando, os nossos estudos sobre neurociência, nos últimos vídeos nós vimos um breve histórico, nomes e descobertas importantes para a gente chegar na neurociência que temos hoje. Nós vimos como se subdivide o sistema nervoso, central e periférico, e como que o sistema central ele também se subdivide em encéfalo, medula espinhal, e como o encéfalo também se subdivide em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E então nós entramos no cérebro para ver as divisões dele também, que seria o telencéfalo, o diencéfalo, e aí o telencéfalo se subdivide em camada, substância cinzenta, substância branca, em hemisférios, e esses hemisférios se subdividem em lóbulos, que foi onde a gente parou no último vídeo. Então, aqui estão os lóbulos, que cada hemisfério ele é dividido. Então, aqui seria o cérebro de perfil, seria a lateral dele. Então, aqui na frente nós temos o lóbulo frontal, aqui na lateral, próximo ao ouvido, seria o lóbulo temporal, aqui atrás seria o occipital e na parte superior aqui da cabeça, o parietal. O que cada um desses faz? O lobo frontal, ele é o que basicamente nos diferencia de outros animais, de outros mamíferos, porque ele é responsável pelas nossas ações intencionais, voluntárias. Então, você toma uma decisão, você se organiza, você decide algum comportamento, quem está trabalhando nesse momento é o seu lóbulo frontal. Então, ele é responsável pelas ações intencionais, voluntárias, pelo pensamento abstrato, pela motricidade, o planejamento e a execução dos comportamentos aprendidos. Então, por exemplo, você aprendeu a atender o celular, foi um comportamento aprendido, e quem executa esse comportamento, toma a decisão e executa esse comportamento é o seu lóbulo frontal. Ele é responsável também pelas nossas funções cognitivas, pelas nossas funções emotivas, e ele é responsável por programação, a preparação dos movimentos e tal. Então, ele está mais relacionado a essa parte mais voluntária da gente. Bom, depois nós temos aqui o lóbulo temporal, que é esse mais próximo ao nosso ouvido, porque ele é responsável pelos estímulos auditivos. Por isso que eu dei esse exemplo para que a gente memorize. Ele é responsável, além dos estímulos auditivos, ele é responsável pela nossa linguagem, junto com o lobo frontal, e sendo ali todo um processo, ele também participa da nossa memória e da parte de reconhecimento, identificação, nomeação dos objetos. Então, quando você olha um objeto e fala o que é isso, você sabe dizer que é caneta, é o seu lobo temporal que está trabalhando. Lógico, não é algo sozinho, porque você está vendo, você está lembrando, enfim. Mas, basicamente, ele é o responsável aí por trabalhar na parte de identificação, reconhecimento e nomeação dos objetos. Depois nós temos o lobo occipital, que ele é basicamente responsável pelos estímulos visuais, ele que processa todos os estímulos da nossa visão. E por último, o lobo parietal, que o lobo parietal ele é responsável por reações de estímulos complexos. Por quê? Porque ele é macrosensorial. Ele está ligado ao nosso paladar, ao nosso tato. Então, assim, a gente tem tato pelo corpo inteiro. Então, por isso que ele é um macrosensorial. Então, é ele que vai trabalhar ali quando a gente está falando do tato, do paladar, de dor, de calor, tudo relacionado ao parietal. Bom, então aí a gente viu um pouco das separações do telencéfalo, em hemisférios, em lóbulos, e aí depois então a gente vai ver a parte ali do miolinho do cérebro que fica abaixo desses hemisférios, abaixo do telencéfalo, que é o diencéfalo, que ele é composto pelo tálamo e pelo hipotálamo. E o que esses dois fazem?
O tálamo, ele é responsável por integrar o nosso sistema sensorial com o nosso sistema motor. Então, ele vai processar todas as informações sensoriais e vai encaminhar, vamos dizer assim, para o nosso córtex, que vai cada um processar ali a sua parte. E é responsável por receber do córtex essas informações, processá-las também, e aí são informações motoras, né? Que ele vai encaminhar para o tronco encefálico, que posteriormente vai para a medula espinhal e segue para os nervos. Então, essa é basicamente ali as principais responsabilidades do tálamo. E o hipotálamo, ele é responsável pela nossa homeostase. E o que é a homeostase? A homeostase é o nosso equilíbrio químico. Então, o bom funcionamento do nosso organismo, dos nossos sistemas, depende do bom funcionamento do hipotálamo. Então, quando você tem ali, você comeu alguma coisa e seu sistema digestivo vai trabalhar, o hipotálamo ele vai ser o responsável por detectar ali elementos que estão com níveis desregulados, vai alertar um sistema, enfim. Então, o hipotálamo ele vai fazer esse equilíbrio dessas químicas, desses processos. Então, o nosso organismo, para ter um bom funcionamento, ele depende muito aí do hipotálamo, ele que vai trabalhar nessa parte. Então, ele vai regular o nosso sono, a nossa fome, a nossa temperatura, a nossa sede, a nossa diurese. Tudo isso é o hipotálamo que vai regular. Bom, e aí depois, ali embaixo ainda, nós temos os gânglios da base. Os gânglios da base, eles ficam ali, também ali, né, meio no meio do cérebro. Aqui a gente está vendo como se existisse uma lâmina cortando ele no meio, e essa parte aqui seria a parte onde se encontram os gânglios da base. E o gânglio da base, eles são formados pelo corpo estriado, o globo pálido, a substância negra e o núcleo subtalâmico. E o que eles fazem? Bom, eles ficam ali ao redor do sistema límbico, que é nesse meinho, o sistema límbico a gente vê num próximo vídeo, e muito próximo, muito na altura ali do lobo temporal, que está aqui do lado das nossas têmporas. Ele é responsável pelo nosso controle motor, pelos nossos procedimentos automáticos. Então, por exemplo, nós aprendemos a engatinhar, ele processa isso e vira um movimento automático, né? Quando você é criança, você não pensa, vou engatinhar, e aí pensa uma perna, outra perna, a mesma coisa com o andar. Então, acaba se tornando esses procedimentos automáticos, que vai automatizando ali os nossos movimentos no dia a dia, e são os gânglios da base que são os responsáveis por isso. E ali o controle motor, então, muitas vezes, né, aquela pessoa que tem um problema na parte da motricidade pode estar relacionado aos gânglios da base, por exemplo, o mal de Parkinson, que é aquela pessoa que treme, dependendo do nível, treme o corpo inteiro. Aquele ator do De Volta para o Futuro tinha, né, um problema sério, ele conseguiu melhorar um pouco, mas ainda tem bastante problema. Quando começa a dar problema aqui, né, nesses gânglios da base. E é nessa região também que são produzidas a dopamina e GABA. A dopamina é muito relacionada ao prazer. Bom, eu vou ficando por aqui nesse vídeo para não ficar tão longo como eu costumo fazer. E aí nos próximos vídeos eu vou trazendo ainda muitas subdivisões que nós temos no nosso sistema nervoso, no encéfalo, enfim. E aí vou trazendo para vocês um pouquinho da matéria e espero ter ajudado de alguma forma. E até o próximo vídeo.